Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociências lá na Universidade Federal de Minas Gerais, aonde eu faço o meu mestrado. E eu também trabalho com educação aqui no YouTube e lá no Instagram. Então, primeira coisa, se você não é inscrito nesse canal, não deixa de se inscrever. As métricas me mostram que 90% das pessoas que me assistem não se inscrevem no canal. Pelo amor de Deus, não te custa nada e me ajuda pra caramba. Se você está assistindo, se inscreve aqui embaixo. Eu comentei com vocês YouTube e Instagram. Depois de se inscrever aqui no canal no YouTube, você acessa o link da descrição que vai te levar lá para o meu perfil no Instagram e me siga. Eu compartilho um tanto de coisa legal lá e pode ser que uma dessas coisas interesse você, tá certo? Muito bem, vamos direto para o vídeo de hoje. Esse vídeo aqui é uma pausa, tá bom, pessoal? Quero fazer uma pausa na série de vídeos que eu estou fazendo sobre astrobiologia. Esse aqui é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos sobre esse tema. E aqui eu acho que é um momento importante porque os dois últimos vídeos que tiveram antes desse meio que criaram na nossa cabeça uma noção que eu acho que, se não for muito bem ajustada e muito bem trabalhada, pode talvez nos ensinar algo que não está exatamente correto. Tá certo? O que eu estou falando é que nos vídeos passados a gente trabalhou bastante com números. A gente trabalhou com probabilidade, a gente falou sobre algumas coisas nesse sentido, e a gente viu que a chance de existir planetas aí fora com vida inteligente ela é muito alta. É muito alta. Só na nossa Via Láctea, apenas na nossa galáxia, há cerca de 100 mil planetas potencialmente habitáveis por seres inteligentes como nós, ou então superiormente inteligentes quando comparado aos seres humanos. 100 mil planetas só na nossa galáxia. Se a gente estiver falando do universo, esse número extrapola os bilhões de planetas com vida inteligente. Então, qualquer pessoa que apenas olhe para esses números, qualquer pessoa que olha para esses números pode ficar com essa impressão. Uma vez que eles pensem, há vida nesse universo? Há vida na nossa galáxia? Então, olham para os números e falam, é óbvio que há vida. Com certeza tem vida. Olha a quantidade de planetas que tem aí, que provavelmente tem. Que são planetas que têm uma estrela semelhante ao Sol, são planetas que são semelhantes ao nosso planeta Terra, são planetas que têm uma Lua ali orbitando as regiões próximas dentro do universo, são planetas que podem ter gerado vida, essa vida eventualmente evoluiu para um tipo de vida inteligente, então a gente pode estar falando de outros seres parecidos com os seres humanos habitando o universo. É muito provável que isso aconteça. Mas calma. Então eu aqui, como uma pessoa que tem mais habilidade para falar sobre biologia do que física, eu preciso te contar algumas coisas que talvez modifique a nossa conclusão aí, seguindo esse raciocínio. Eu preciso que você me escute, então vem comigo, vamos dar uma olhada nisso aqui. Show de bola. Então, primeira coisa, se você não assistiu esses vídeos que eu acabei de fazer referência aqui, esses dois outros vídeos, é bom que você assista para você ficar bem por dentro desse papo que a gente está batendo. Então, acessa o card aqui em cima, dá uma olhada nesses vídeos e depois você volta aqui para a gente continuar falando. Vamos lá, começando pelo começo. Nos vídeos passados vocês já devem ter visto essa reta lá, não é? No quadro. Essa reta estava aqui no quadro, só que eu estava usando, pegando tempos diferentes no nosso universo. Eu estava falando de uma reta que tem uma extremidade no nascimento do universo, que isso é 13,7, 13,8 bilhões de anos, até os dias atuais. Então nessa reta, em algum lugar nela, parecido por essa região aqui, eu coloquei o nascimento do nosso planeta Terra, que isso foi há 4,5 bilhões de anos. Então essa reta que agora, que está no quadro nesse vídeo, é um zoom daquele pedacinho lá da reta do outro vídeo. Então aqui eu só estou falando de tempos universais a partir do nascimento da Terra até os dias de hoje, tá? Eu acho legal a gente começar aqui, porque eu quero contar para vocês alguns marcos que são interessantes, que a gente tenha na nossa cabeça, que a gente conheça sobre isso quando nós estamos falando sobre astrologia, no caso aqui é astrobiologia que estamos falando, Vida no nosso universo. Então, vamos lá. A nossa Terra nasceu, tá bom? 4,5 bilhões de anos atrás, cerca, tá, pessoal? Sempre
que eu mencionar um número nesse vídeo e em todos os outros, entendam que tem um cerca por perto, tá? É cerca de 4,5 bilhões de anos. Muito bem. E o lance é que quando a Terra nasceu, pessoal, ela não era imediatamente habitável, né? Ela não era um planeta interessante para a vida, tá? Então, por cerca de 600 milhões de anos aí depois de que ela surgiu, ela parecia um caldeirão queimado, né? Um caldeirão de lava com temperaturas absurdas, não havia água em lugar nenhum, todo tipo de água que estivesse nesse planeta existia muito provavelmente em seu estado gasoso, né? Era vapor de água, porque a temperatura na Terra estava acima dos 100 graus Celsius, então a água evaporava. E apenas 600 milhões de anos depois, isso dá alguma coisa aqui nessa marca, tá? Então 3,9 bilhões de anos atrás, cerca disso, a Terra se tornou habitável, né? Então vamos colocar aqui, ó, habitável, né? Então a gente conseguiu imaginar ali que a Terra ela estaria se preparando para receber vida, né? Antes disso era um caos, tinha muita chuva de meteoro também. Então nesse momento aqui, 3,9 bilhões de anos atrás, a gente começou a falar de uma Terra adequada para se pensar em vida. E aí, subsequente a isso, a gente justamente chegamos aqui, ó. Life, vamos colocar aqui, ó, de lado. Vida, pessoal. Então, nessa marcação aqui, que representa um momento no tempo 1 bilhão de anos depois do nascimento da Terra, então aqui seria 3,5, 3,4 bilhões de anos, tá, pessoal? Atrás, a gente tem as primeiras formas de vida se apresentando nesse planeta que nós chamamos de Terra, tá? Então ali quando eu estou falando de vida, pessoal, surgimento de vida, é claro que eu não estou falando que nasceu um ser humano do nada nesse planeta. Ou uma galinha, ou um boi, ou uma cabra, ou nem sequer uma minhoca, um calango, um peixe, uma larva, um sapo. Nada disso, pessoal. Aqui eu estou falando principalmente de vida simples. O tipo de vida mais simples que você conseguir imaginar. Com certeza, um tipo de vida não sofisticada, né? E que não tem nada a ver com sofisticação. Eu estou falando de uma célula, tá? Uma célula que também nem é uma célula parecida com com as células do nosso corpo. É uma célula procariota. Então vocês têm que se lembrar lá das aulas de citologia, né? Biologia celular. Então é aquela célula que tem ali um tipo de membrana que isola aquele organismo do meio externo. E ali dentro daquela célula tem várias coisas que são importantes para aquele micro-organismo, né? Então a gente já tem um material genético, né? Um pseudomaterial genético que fica solto ali dentro, não tem sinal de núcleo, repartições, aparelhagem celular mais complexa, nada disso. Então a gente está falando de célula procariota aqui, tá, pessoal? Muito tempo depois a gente começa a falar de um tipo de vida que é mais parecida com essa vida que a gente está acostumado, tá? Então a gente ainda está falando de micro-organismo, nós estamos falando apenas de uma única célula, mas uma célula parecida com as células do nosso corpo, tá? Uma célula que tem algum tipo de carioteca ali em seu interior, repartições, alguma coisa mais elaborada em termos celulares. Né? Então, 2 bilhões de anos, cerca de 2 bilhões de anos depois do surgimento da primeira vida nesse planeta, a gente começa a falar agora de uma célula humanoide, né? Ou parecida com as células dos seres humanos em dias atuais. Tá bom? Então aqui agora eu vou colocar para vocês life, tá? Só que uma life, um tipo de vida mais complexa, tá? Mais complexa. Vamos botar aqui, complexa. Complexa entre aspas, né, pessoal? A gente ainda está falando de uma única célula, um ser unicelular. Isso aqui, 2 bilhões de anos depois, vai dar 1,5 bilhão de anos atrás. Então, prestem atenção nesses valores, prestem atenção nesses marcos, pessoal. Esse planeta tem 4,5 bilhão de anos. E a gente está falando de um tipo de... A gente está falando do surgimento de um tipo de célula que é parecida com a nossa apenas há 1,5 bilhão de anos atrás, pessoal. Então, cerca de 3 bilhões de anos
da vida desse planeta, que isso equivale a cerca de 3/4 da vida desse planeta, foi de preparação para o surgimento disso aqui. Um ser unicelular eucarioto. Olha esse gap que a gente tem aqui nessa régua, pessoal. 2 bilhões de anos, que é esse período aqui, ó, de persistência desse ser aqui em nosso planeta para conseguir chegar em uma carioteca intracelular. Né? Isso a gente está falando de núcleo, aparelhagem ali de confecção de moléculas interessantes e importantes para aquele micro-organismo e etc e tal. 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos é muito tempo. Guardem todos esses números e entendam o que eu estou querendo dizer, porque isso vai ser importante logo mais para a gente. Muito bem. Aí agora, mais um tempo mais tarde, cerca de 1 bilhão de anos, 900 milhões de anos mais tarde, ou seja, cerca de 500 milhões de anos atrás, 530 milhões de anos atrás, a gente teve um momento em que... A gente teve não, né? Esse planeta teve um momento em que essas células decidiram se agrupar, pessoal. E a gente tem então o surgimento das esponjas, aqueles primeiros seres que são multicelulares, bem importante isso. Muito bem. Então, quando a gente está estudando sobre astrobiologia, né, ou sobre a antropologia, né, principalmente em sua essência, ou seu início, esse aqui é um momento que é definido como explosão do Cambriano, tá? Vocês procurem depois sobre isso aí. Então, foi o momento desse planeta em que os micro-organismos que viviam nele começaram a perceber que seria mais interessante para que eles sobrevivessem e principalmente evoluíssem se eles estivessem unidos. Então, daqui, essas células que eram do tipo eucariotas, até aqui, elas decidiram se juntar e a gente começa a falar desses seres aí, que ainda são seres super simples, seres super básicos, esponjas, né, seres, algas marinhas, que são formadas por grupamentos celulares, beleza, pessoal? E foi justamente por causa desse agrupamento de células que nós conseguimos falar de vida de seres parecidos com esses seres que nós temos hoje no nosso planeta. Isso porque depois da explosão do Cambriano ali, principalmente, as coisas começaram a evoluir com uma velocidade maior do que a gente já tinha visto aqui para trás. Então, a gente fala da vida que veio, a gente sabe disso, né? Que a vida veio principalmente da água. Então, aqueles seres que eram aquáticos, eventualmente, eles conseguiram transitar entre água e terra. A gente fala dos anfíbios, depois répteis, depois a gente fala de mamíferos, eventualmente falaremos de aves e coisas desse tipo. E, é claro, vida vegetal, né, pessoal? Vida vegetal, o surgimento dela aqui no nosso planeta está datado a cerca de 350 milhões de anos atrás. Então, alguma retinha que fica aqui, ó, mais ou menos, 350. A gente tem os dinossauros surgindo há 250 milhões de anos atrás, uma outra retinha que fica aqui. Então, eventualmente, a gente fala de hominídeos, né? Então, animais, seres parecidos com a gente, né? 2 milhões de anos só atrás, tem que ser uma reta que estaria bem aqui colada. E então, por fim, o surgimento do Homo sapiens, tá, pessoal? Que é a nossa espécie de hominídeo, isso foi há 200 mil anos atrás. É uma reguinha que fica aqui, ó. Legal, então tentei criar um esquema para vocês aqui no quadro, tá? Cuidado para vocês não confundirem o Mzão, que é milhões, com o 1000 ali embaixo, tá? Que faz referência ao surgimento dos Homo sapiens nesse nosso planeta. E qual que é a diferença, pessoal, falando deles, desses Homo sapiens para os hominídeos? O que difere um e outro? Principalmente é a parte sapiens ali do nome, né, pessoal, da espécie. Aqui a gente está falando de hominídeos que têm uma capacidade cognitiva muito superior a esses outros caras aqui que vieram cerca de 1.800 1,8 milhões de anos atrás. Então a gente conseguiu usar a natureza para nos ajudar a sobreviver e a se adaptar. Né? Então a gente conseguiu aprimorar nossas técnicas de caça, a gente criava ferramentas para isso, aprimorar as nossas técnicas de moradia, né? Vamos chamar assim. Então também usávamos a natureza, conseguimos passar a usar a natureza para proteger a gente do tempo, do clima e etc e tal. Então esses são marcadores aí que mostram um nível cognitivo interessante para a nossa espécie, tá? Então por isso o termo sapiens ali depois. Outra coisa legal de reparar aqui, os dinossauros eles sobreviveram durante muito tempo, né, pessoal? Dá uma olhada nesse espacinho aqui maior que tem entre esses últimos marcadores ali da nossa reta.
Então, como eu disse, os dinossauros surgiram há cerca de 250 milhões de anos atrás e eles habitaram esse planeta por cerca de 170 milhões de anos. Eles estavam bem, estavam tranquilos aqui e muito provavelmente eles ainda estariam se não tivesse caído uma pedrinha aqui nesse planeta, né? Então a gente sabe que veio um asteroide gigantesco com cerca de 10 quilômetros de diâmetro que caiu lá em Yucatán e deixou uma fenda, uma cicatriz bem interessante nesse planeta. A cratera lá do asteroide Yucatán está lá até hoje, né? Então acontece que esse asteroide desse tamanho, uma vez que ele colidiu com a nossa Terra, com o nosso planeta, e talvez você pode estar pensando, nossa, mas 10 quilômetros de diâmetro, tudo bem, 10 quilômetros é uma coisa grande, mas seria suficiente para a gente falar de uma extinção dessa proporção nesse planeta? Pessoal, vocês têm que considerar a velocidade que essa pedrinha estava, né? Então ela veio do universo aí com uma velocidade que eu não faço ideia de qual era, mas com certeza gigantesca. E quando a gente fala desse contato, desse choque entre esses dois elementos, essa pedra e esse planeta, com certeza nós estamos definindo uma catástrofe global, tá, pessoal? A nível de globo aí que dizimou, a gente sabe, cerca de 60 a 70% da vida desse planeta. E acontece que o pior não foi nem o choque do planeta, não. Foi o que aconteceu depois dele. Então, os especialistas falam que depois que esse choque aconteceu, a gente teve como que eu falo isso, gente? O material geológico desse planeta ele ficou suspenso, ele suspendeu. Sabe quando você pega um cascalho e joga na água? Então a gente não tem ali gotas de água subindo? Agora você imagina isso em uma proporção absurda. Então terra e água subiram para o universo a uma altura parecida com metade da distância entre a Terra e a Lua. Então foi muito alto e acontece que essa Terra, né, esse material geológico que ficou suspenso, ele cobriu o nosso planeta durante muito tempo e ele evitou que raios solares adentrassem a nossa atmosfera. Então, os dinossauros, né, répteis de sangue frio, eles eventualmente morreram e não conseguiram sobreviver a esse tipo de ambiente novo que se formou nesse planeta. E acontece que naquela época já existiam alguns pequenos mamíferos, roedores, que conseguiram se adaptar, eles conseguiram sobreviver. E aí que a gente está falando a partir desses caras, desses pequenos mamíferos que eram muito facilmente dizimados, né, com a presença dos dinossauros. Eles eram presa desses grandes répteis. E aí com a extinção desses caras, eles conseguiram evoluir e se tornarem eventualmente seres mais elaborados e continuar essa evolução durante outros milhões de anos até que a gente chegasse em hominídeos e Homo sapiens. Primeiros passos, pessoal, quais foram os primeiros passos para que a gente pudesse falar de vida, né, da formação da vida na Terra, né? O que era necessário acontecer para que a gente chegasse até aqui, para que a gente chegasse até aqui e para que a gente chegasse até aqui. Então vamos lá, 3 passos principais. A primeira, nesse planeta precisava, vamos lá, eu vou falar com vocês e depois eu escrevo. Primeira coisa, nesse planeta precisava existir ingredientes, tá bom? Ingredientes que seriam utilizados para formar a vida que existe nesse planeta. Os seres humanos e outros animais, né? Todo tipo de vida, na verdade, está baseado nesses 3 ou 4 principais ingredientes, né? Nós somos vida à base de carbono, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso aí. Carbono e água. Então o carbono é um íon interessante que ele é um pouco promíscuo em termos de ligações, ele interage com muita coisa, ele faz várias ligações e ele possibilita esse arranjamento molecular que faz todo sentido quando a gente está falando de biogênese, né? O nascimento da vida. Então, carbono, hidrogênio também e oxigênio, são outros 2 íons, e a gente já está falando da maioria dos íons utilizados para a formação de vida nesse planeta, né? Só vocês lembrarem de Cho, C de carbono, H de hidrogênio e o O de oxigênio e também nitrogênio, né? Então, nesse planeta precisava ter esses 3 ou 4 elementos para que isso aqui fosse possível. Então vamos lá. Seguindo esses íons, eles precisaram ganhar a capacidade de se associarem com outros íons e então formarem moléculas maiores, né, que é o que a gente chama de macromolécula. Então, eventualmente, 2 moléculas de hidrogênio se ligariam a um oxigênio, e aí a gente está falando de água. A gente pode falar também da glicose, que são 6 moléculas de carbono,
12 moléculas de hidrogênio e mais 6 moléculas de oxigênio. Olha o tamanho dessa molécula, gigantesca, né? Quando a gente estava falando ali apenas de íons existindo separados e isolados nessa atmosfera, agora eles estão se associando e formando moléculas gigantescas que, pasmem e felicitem-se por isso, né? Moléculas que teriam uma função extraordinária na nossa vida. E aí a gente fala de outras mais, metano, amônia, moléculas que seriam utilizadas por vidas futuras que teriam nesse planeta para fazer a vida funcionar e o organismo, a vida existir e o organismo funcionar. Seria melhor assim. Por fim, pessoal, aminoácidos. E aqui agora a gente está falando de uma molécula importantíssima, né? Quem sabe a molécula mais importante do nosso planeta quando o assunto é vida, né, pessoal? A gente tem aminoácidos em quase todas as células do nosso corpo. O nosso corpo utiliza e se beneficia bastante, principalmente estruturalmente falando, desse tipo de molécula, né? Então a gente sabe que as proteínas são feitas disso aqui, né? Aglomerados de aminoácidos que formam cadeias grandes de macromoléculas que são chamadas de peptídeo e depois proteínas, né? Aminoácidos formam peptídeos, vários peptídeos formam as proteínas. Então isso daqui, pessoal, o surgimento de aminoácidos e posteriormente a utilização deles em micro-organismos, né, em organismos vivos, foi fundamental e é importantíssimo quando a gente fala de desenvolvimento, né, e da progressão da vida nesse planeta até a gente chegar em Homo sapiens. Para encerrar esse vídeo aqui, eu quero te contar mais duas coisas só. Eu vou concluir a aula te deixando bem claro e bem ciente do porquê eu disse, né, eu introduzi esse vídeo daquele jeito, dizendo que a gente precisa ter cuidado para fazer aquela conclusão e etc e tal. Então, o próximo passo, eu só quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa Terra e o porquê ela também é um planeta bem especial, e depois eu vou mostrar para vocês qual foi o passo a passo do desenvolvimento da nossa vida e de uma vida do tipo a nossa, para que fosse possível falarmos de seres humanos nos dias de hoje, né? E vocês vão ver como que existe uma dificuldade ali intrínseca ao fenômeno em cada um desses passos, em cada um dos saltos entre um e outro. Mas vamos lá, quero começar falando do nosso planeta. Então, vamos focar agora no nosso planeta. Por que falar do nosso planeta faz parte dessa discussão, né? Faz parte da discussão a respeito da delicadeza da afirmação de que existe vida extraterrestre. Então nós vamos ver que não só os eventos biológicos nesse planeta, eles precisaram ser muito bem controlados e foram eventos especiais e muito provavelmente eventos raros, como também a criação desse nosso próprio planeta. Tá? A criação desse nosso planeta com as condições especiais que ele tem também segue esse mesmo padrão e tem essas mesmas características. É algo bem delicado, muito provavelmente algo raro. Então, 3 ou 4 coisas que eu vou colocar aqui no quadro para vocês a respeito do nosso planeta que mostram que ele é sim um planeta bem especial. Vamos lá. Começando, pessoal, pela Lua. Então, eu já falei isso nos vídeos passados. A Lua, ela é um astro excelente. A Lua não, a nossa Lua é um astro importante demais para o nosso planeta. Então, ela tem um tamanho adequado. Então, sim, perfeitamente adequado, está a uma distância perfeita do nosso planeta e todas essas condições fazem com que a gente tenha um ambiente agradável aqui para a vida no planeta Terra, tá? Por causa da Lua e da nossa Lua exatamente do jeito que ela é. E veja, o ponto aqui é que não seria difícil se ela não fosse desse jeito, tá bom? Por um acaso ou por sorte, ela é, e isso é muito bom para a gente. Depois, o nosso sistema solar. Então a gente tem um sistema solar que também ajuda muito esse planeta, tá? E a gente tem alguns planetas que orbitam esse sistema e que nos protege, pessoal. Então acho que foi em 1994 a gente conseguiu registrar um asteroide que estava vindo em direção à Terra. E sabe quem nos protegeu, pessoal? Júpiter, tá bom? Esse asteroide, quando ele estava passando perto da órbita de Júpiter, perto da atmosfera de Júpiter, ele foi sugado e ele colidiu com Júpiter e poderia ter causado algum tipo de dano a esse planeta. Então o nosso sistema solar protege e guarda esse planeta, que parece ser muito provavelmente o único planeta com vida, pelo menos dessa galáxia, né? Até onde a gente conhece.
Outra coisa, pessoal, o campo magnético desse planeta, né, pessoal? Então a gente sabe que no interior desse planeta a gente tem ferro derretido, né? Ferro e níquel derretido, e ele fica numa velocidade, rodando em uma velocidade absurda, é claro, acompanhando o movimento do próprio planeta. E quando esses elementos eles são submetidos a altas velocidades, acontece que o elétron ele sai da molécula e ele cria um dínamo, né? Os físicos chamam isso de efeito dínamo. E esse campo magnético, exatamente da forma como ele protege também esse planeta Terra. E a mesma coisa acontece com as placas, pessoal. As placas tectônicas. Então as placas tectônicas elas reciclam alguns íons desse planeta, alguns gases desse planeta, que são feitos por íons que também estão aqui nesse planeta. Então, por exemplo, o dióxido de carbono é reciclado por essas placas. A gente vai ter uma manutenção constante, que é natural, da temperatura desse planeta, né? Então, com a reciclagem desses gases, a gente tem uma facilidade em falar de clima em todo esse planeta Terra. Então, pessoal, não só a vida desse planeta precisou cumprir tarefas importantíssimas aqui nesse planeta, como também o nosso planeta precisou ter a sorte gigantesca de cumprir tarefas específicas no universo para que a gente estivesse aqui. Para terminar, a gente vai falar do passo a passo para a vida nesse planeta. Não vai embora, eu estou tendo que tomar bastante cuidado para criar um raciocínio legal e eu vou concluir logo em seguida. Então dá uma olhada. Passo a passo para a vida nesse planeta, tá? Aqui, pessoal, tá resumido da forma mais simples possível, mas eu acredito que vocês já vão conseguir imaginar que isso aqui pode estar fazendo referência a passos, a procedimentos ultra complexos que aconteceram na nossa história. Então, primeira coisa, a gente tem que falar de química inorgânica, né? Antes da orgânica, química inorgânica. Então, a química inorgânica fala de bases, de ácidos, de sais e de óxidos, né? E ela faz parte de 95%, ela representa 95% de toda a química do nosso planeta. E uma época da história do nosso planeta foi 100%, tá bom? Foi 100%. Então, tudo que existia era isso, sais, óxidos, gases e etc. E aí, em algum momento da nossa história, a gente começa a falar de elementos orgânicos, né? Que são elementos químicos à base de carbono. Cadê carbono? Carbono. Beleza, pessoal? Então, nasceu a química orgânica. Então, aqui é um passo importante, o passo da química inorgânica para a química orgânica, para que a gente chegasse até a vida. Depois da química orgânica, a gente precisa falar de bioquímica. A gente precisou dar um salto para a bioquímica. E apesar de algumas pessoas às vezes usarem como sinônimos, né? Química orgânica e bioquímica, não é exatamente a mesma coisa. Porque a bioquímica, a gente está falando agora daquelas estruturas aqui, ó, mais elaboradas, né? E que, claro, é um tipo de química que será utilizada para a vida, né? Para a manutenção ou a geração de vida. Então, principalmente água, glicose, amônia, né? Que está muito relacionado com isso aqui, ó, aminoácidos, né? Quase todos os aminoácidos, ou melhor, eu acho que é regra. Para uma molécula ser entendida como aminoácido, ela precisa ter um grupamento amônia na sua estrutura. Eu não tenho certeza disso não, mas eu acho que é isso. Então, bioquímica, a gente tem um outro salto importante aqui. Agora, 3 grandes saltos, pessoal, que é o que a gente chama de Big Steps for Life, né? Da bioquímica, a gente precisa falar das primeiras formas de vida. E o que diabos aconteceu aqui, pessoal? Gasta alguns segundos, vai, não precisa ser muito não, 10, 15 segundos, calado refletindo. O que diabos aconteceu para essas moléculas formarem eventualmente durante algum tempo de desenvolvimento, que é isso aqui que a gente está falando, ó, da terra habitável até as primeiras formas de vida, formarem estruturas que a gente define como vivas. O que diabos aconteceu aqui? Não é qualquer coisa não. Depois de primeira vida a gente fala das células procariotas. Depois a gente fala de células eucariotas. Então aqui essa vida que surgiu do nada, ela precisou evoluir pra caramba e são passos grandes, pessoal, em termos evolutivos, em termos biológicos, isso é um fenômeno inexplicável, incrivelmente maravilhoso. A gente não sabe o que aconteceu. Depois de falar de células eucariotas, a gente fala daqueles aglomerados celulares
em que as células elas meio que perceberam, né, que seriam interessantes elas existirem em grupos. Então a gente fala de vidas complexas, e aqui talvez tem ramificações, né? Como eu disse, eu estou simplificando, mas existem tipos de vidas complexas que foram evoluindo uma depois da outra, até que a gente fala de barulho lá fora, até que a gente fala de vida inteligente, pessoal. E aqui estamos nós. Pessoal, então veja, quando a gente está mexendo com os números, e a gente vê aqueles números grandes, talvez a gente tenha essa vontade de dar aquelas respostas. Com certeza tem vida lá fora. Olha o tamanho desse número, olha a probabilidade, é grande pra caramba. Mas sabe o que falta nessas fórmulas, pessoal? Isso aqui, ó. Isso aqui falta na fórmula. A probabilidade de isso aqui... Pessoal, qual que é a probabilidade, qual que é a porcentagem de isso aqui acontecer em outros planetas? De moléculas químicas se transformarem em algo vivo. Isso para mim parece muito, pensando como um biólogo, ou alguém que, né, estuda biologia, isso aqui parece para mim muito com um acidente incrivelmente raro. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Qual que é a probabilidade depois dessas primeiras vidas armazenarem tudo de importante que existe dentro de si em uma camada de gordura? Células procariotas. Então tudo de importante eles colocaram ali, eles formaram uma membrana, botaram tudo de importante ali dentro. Qual que é a probabilidade depois dessa célula desenvolver tanto, até ela conseguir formar um núcleo, compartimentar todas as estruturas importantes dentro de si? Então o material genético fica especificamente em um lugar, as outras coisas também. Depois cada uma dessas células formarem estruturas gigantescas, estruturas pluricelulares. Qual que é a probabilidade disso acontecer? E depois, essas estruturas complexas, esse tipo de vida complexa, desenvolver a um ponto inteligente. Caramba! Encontrem, é isso que os matemáticos e os físicos precisam fazer, pessoal. Encontrar as porcentagens de cada uma dessas coisas acontecerem e depois julgar naquela fórmula, julgar naquela equação, naqueles números que nós estávamos mexendo, e depois a gente vai ver qual que é realmente a quantidade de possíveis planetas que tem vida aí fora. Eu acho que fazendo essa matemática, incluindo esses valores, a quantidade de possíveis vidas em outros planetas aí fora vai reduzir drasticamente. Então aquela pergunta ali no título do quadro é justamente para nos fazer refletir sobre isso. Necessidade e suficiência. Então o nosso planeta provavelmente ele teve tudo que era necessário para que a vida desenvolvesse. Muito provavelmente, é claro, senão não estaríamos aqui. E essas coisas foram suficientes para que esse fato acontecesse, para que a vida existisse. Então ainda que a gente olhe para aqueles grandes números e a gente consiga enxergar que muito provavelmente existam outros planetas aí semelhantes à Terra, orbitando estrelas semelhantes ao Sol, e que muito provavelmente eles talvez tenham também tudo que é necessário para que a vida aconteça, esse fato vai ser suficiente para que ela realmente exista? Muito bem, pessoal, então isso era tudo que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo aqui. Espero que tenha ficado super claro para você que está me assistindo o que eu tentei fazer e o que eu estou tentando fazer nessa série de vídeos a respeito de astrobiologia. Eu quero trazer para vocês tanto a visão e a consciência do matemático e do físico, quanto também aqui do outro lado a visão e a consciência do químico e do biólogo, para que vocês consigam considerar e jogar na equação aí, na cabeça de vocês, tanto a probabilidade relacionada àqueles valores lá que nós falamos nos vídeos passados, quanto também a probabilidade relacionada a esses fenômenos biológicos aqui. Então a gente usa os dois valores dos dois lados desse discurso para que a gente consiga então formar a nossa opinião. Pô, será que tem vidas aí fora? Então a pessoa que só considera um dos valores, os matemáticos, as pessoas que mexem com probabilidade, vão correr e vão falar: caramba, é lógico que tem vida aí fora? Olha, dá uma olhada nesses números. Então as pessoas que estão só lá do outro lado
podem ser que falem, não, muito provavelmente não tem vida não, porque esses passos aqui, esse passo a passo a respeito de evolução e desenvolvimento biológico é muito difícil de acontecer. Isso aí é provável que tenha sido uma raridade, foi só com a gente, mas se nós utilizarmos esses dois lados, essas duas visões, eu acho que a gente vai ficar na parte mais sensata do discurso, que é, bom, pode ser que tenha assim vidas extraterrestres, mas é um tipo de vida que precisa ter tido uma sorte muito grande como nós tivemos, tá? É provável, mas a gente tem que tomar cuidado. Obrigado por ter assistido até aqui, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar um like no vídeo, faça um comentário aqui embaixo, deixe-me saber o que você pensou sobre esse papo nosso aqui, e se você gostou, compartilhe com alguma pessoa esse vídeo, me ajuda pra caramba, e essas coisas não te custam nada. A gente se vê por aí, obrigado, até mais, tchau!